Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Sexta-feira, chegando, final de semana. Alguns lugares com chuva, outros sem chuva. Mas nós estamos aqui, como sempre, com a boa informação, o bom humor e o carinho que nós sempre tivemos por você, que você tem por nós. O dia, aliás, não, os últimos dias têm sido muito agitados. Não só aqui no Brasil, em Brasília, mas principalmente na Venezuela. E certamente esse assunto será tratado aqui. Vamos às manchetes, então, para ver? O presidente do Senado prevê a aprovação do projeto da Previdência até julho. O setor de inteligência diz que não existe lança-mísseis nem baterias antiaéreas na fronteira do Brasil com a Venezuela. Saiu um balanço do Tribunal Superior do Trabalho a respeito das ações trabalhistas após a reforma. Lançamento do meu livro Vivendo a Noite com Chicão Tofani já tem data e local definido. Boas notícias para quem gosta do futebol, porque a CBF libera a tabela do Brasileirão deste ano. Olha só, são muitos os assuntos. Eu sugiro, não sei se vocês concordam, que a gente comece o programa de hoje falando sobre a Venezuela, que efetivamente é o assunto que está girando 24 horas nos veículos, enfim. Gustavo Vitorino. Pois é, e começa com uma grande barrigada, né? Foi distribuído um site desses sites que aparecem e desaparecem, divulgou que a Venezuela tinha deslocado lança-mísseis de curto alcance ou baterias antiaéreas do tipo M300 para a fronteira com o Brasil. Isso foi assunto o dia inteiro, teve gente divulgando aqui, jornal, sites divulgando, coisa e tal. O que aconteceu? O setor de inteligência brasileiro divulgou há poucos instantes, através do porta-voz da Presidência da República, de que não existe nenhuma informação concreta nesse sentido. Então, eu vou avançar a informação. A CNN diz que os satélites espiões americanos estão monitorando a fronteira da Venezuela com o Brasil e com a Colômbia para passar informações para os aliados, no caso, Brasil e Colômbia. E não foi verificado nenhum deslocamento de veículo pesado bélico para essas regiões. Portanto, alguém inventou essa história e aí acabou provocando pânico. Mas a verdade é que a situação é tensa na fronteira e é tão tensa que os venezuelanos estão matando os próprios venezuelanos. As forças de segurança mataram algumas pessoas que tentaram, uma delas confirmada, e outras 14 estão feridas, tentaram atravessar a fronteira pela selva, já que as rodovias e as vias de acesso ao Brasil estão fechadas. Ou seja, a situação é cada vez mais dramática. O Brasil já deixou bem claro, nenhum brasileiro vai entrar na Venezuela, nenhum veículo brasileiro vai entrar na Venezuela, nenhum militar brasileiro vai entrar na Venezuela. Essa é a política brasileira e que foi dito pelo porta-voz da Presidência da República há poucos instantes para todo mundo. O Brasil não quer confusão. Na verdade, quem quer confusão é o Maduro. Ele precisa desesperadamente de uma guerra para tentar se justificar, unir a Venezuela, aquele discurso babaca de todo o totalitário, de todo o ditador. Portanto, é uma situação dramática e o que é pior, o que não poderia se imaginar, Ruxo, que é faltar gasolina na Venezuela, começou a acontecer. Falta gasolina. É porque a Venezuela, ela vende, explora e vende óleo bruto, ela não refina. E ela recebe a gasolina. E ela precisa do nafta, que é um derivado também do petróleo. Resultado, a Venezuela está ficando, acredite quem quiser, sem gasolina. E ainda sobre essa questão, e principalmente falando a respeito do clima tenso, que até foi falado pelo governador de Roraima, que é a respeito das tensões que acontecem, que agora os indígenas parecem ter entrado em confronto com os militares da Venezuela, porque esse grupo indígena, numa cidade, numa tribo, que fica a 70 quilômetros, então, da fronteira com o Brasil, depois de solicitarem remédios, alimentos que chegassem através da ajuda humanitária promovida pelo Brasil, que não conseguiu chegar então à fronteira, porque a fronteira está fechada, esses indígenas começaram um protesto, então a Guarda Nacional foi até o local, disparou contra os indígenas que estavam lá e foi então autorizado que 2 ambulâncias passassem para o lado do Brasil para pegar esses feridos. Uma pessoa acabou morta nesse deslocamento de 250 quilômetros até o hospital mais próximo, ela acabou falecendo, mais 4 pessoas ficaram feridas, estão sendo tratadas no hospital, na unidade de saúde, mas parece que
o total seriam 3 mortos desse confronto. E o mais absurdo, contribuindo com o que o Vitorino fala, não são pessoas que protestam por uma ideologia, por uma política, mas estão protestando para ter acesso a comida e medicamentos. Então é claro que esse discurso do Maduro não existe. Essa finalidade de invasão que ajuda seria de fato com caminhões que levam militares para uma invasão, para uma guerra. Na realidade, esses caminhões estão cheios de remédios, de alimento que as pessoas não têm. As pessoas tanto que atravessaram a fronteira em desespero para comprar papel higiênico, pasta de dente, sabonete. Esse discurso não compete mais ao Maduro. As forças militares venezuelanas agora estão monitorando também a selva. O batalhão de selva do exército venezuelano está ocupando aquela região de Paracaíba, eu nunca sei pronunciar. Eu acho uma coisa parecida com Paracaíba. Cumaracapai. Não é? Paracaíba. Não. É Paracaíba. Paracaíba, uma coisa assim. Então, aquela região ali, que é o principal acesso a Roraima, o batalhão de floresta do exército venezuelano foi deslocado para aquela região, que é pior, com ordem de atirar. Porque eles estão captando lá em Boa Vista, o Exército Brasileiro está monitorando as transmissões de rádio por UHF. O UHF você pega, basta você conseguir achar a frequência. E parece que eles têm ordem de atirar. Então, eu tinha um morto, você parece que confirmou 3 mortos. Porque justamente a ideia dentro dessas ONGs que trabalham, porque elas ficaram desesperadas, solicitaram que esses veículos, as ambulâncias, passassem para o lado brasileiro e principalmente o governador que estava em Brasília ontem falava que a principal preocupação agora não é nem mais como chegar essa ajuda humanitária, mas sim evitar mortes na fronteira. Os caras porque querem a parte comida. seca, mataram uma menina. a parte seca Os caras querem absurdo. comida, gente. Os caras querem comida. Não, e a comida está justamente nesses... E a comida está esperando eles lá, eles querem comida. Os caras estão atravessando a floresta. Tem gente que fez 100 quilômetros dentro da floresta. Sabe o que é fazer 100 quilômetros dentro da floresta? Se a gente chega a arrebentar do outro lado. Aí esse imbecil desse maluco, eu não sei como definir esse cara, porque na minha opinião é o maior genocida da América Latina dos últimos tempos. E aí, porque é um assassino. Eu tenho uma pergunta para fazer para algum de vocês, porque tem uma coisa que eu não entendo. Eu acompanhei hoje nos veículos toda essa coisa, e as pessoas dizendo assim, por que não pode tirar o Maduro? Por que isso? Por que aquilo? Por que o outro não vale o que o outro está fazendo? Com tudo isso que ele está fazendo, matando as pessoas de fome, tá? E matando as pessoas literalmente com armas e coisas, como é que ninguém consegue fazer nada? Não pode fazer nada? Não pode. Idi Amin Dada fez 13 anos isso em Uganda, até que tiraram do poder. Só uma guerra civil tira. Só uma guerra. Porque é algo de fora o íntimo, entre outras palavras. É um problema da Venezuela, não um problema do Brasil. Ele só vai sair de lá morto. Só morto. Mas quem é que vai matar ele se ele só tem parceiros tem ali? Que ser alguém lá. É que, infelizmente, o povo tem que tomar essa atitude e dar o primeiro estopim os militares. Os militares. A decisão está dos militares venezuelanos. Tem um aspecto aí que hoje foi levantado, que é ligado ao direito internacional, que é o seguinte... a ONU não reconhece ainda o Guaidó como presidente. Na verdade, a ONU hoje entende que a Venezuela está em crise e ela não reconhece nem o Maduro. Então, como esses países que reconheceram o outro presidente, o presidente de oposição, estão forçando a ONU a reconhecer o Guaidó, porque aí daria o direito de usurpação de poder, ou seja, uma força da ONU poderia sim atacar a Venezuela. Só que tem uma coisa, a ONU não autorizou os Estados Unidos a atacar o Afeganistão, não autorizou os Estados Unidos a atacar o Iraque, não autorizou a atacar o Kuwait, não autorizou, e eles atacaram. Então, assim, eu acho que vai chegar numa situação limite que os americanos vão acabar atacando o Maduro. Para mim é uma questão de tempo. Só que agora eles estrangularam, porque há 10 dias eles congelaram os fundos venezuelanos e da empresa petrolífera venezuelana nos Estados Unidos. É onde estavam 85% dos recursos do país. E agora interromperam completamente a exportação de gasolina e de nafta. Então, assim, a Venezuela está, sabe, 2/3 do petróleo venezuelano era vendido para os americanos. 80% da gasolina consumida pela Venezuela vinha dos americanos, era refinada no Texas, refinada no Arkansas, no Alabama. Então, assim, ele está ficando sufocado, o Maduro está sendo sufocado aos poucos. A ideia é tentar tirar o Maduro sem dar um tiro, mas aí eu concordo com o Chicão, eu acho que ele só sai de lá morto. E tem
essa tomada do Guaidó, que ele teria um prazo para convocar reuniões, mas não pode, né? Ele não tem como se mexer, pois né? Ele corre o risco de a qualquer momento... É verdade que seria porque o maluco, esse a qualquer momento, pode mandar invadir lá a cidade, vai matar o Guaidó. Francisco Leopoldo, ele é maluco? Foi o maior opositor dele, que era casado com uma Miss venezuelana, o cara está na cadeia até hoje. De maluco não se duvida. A ideia dos Estados Unidos não é mais tanto o Maduro. Eles querem sensibilizar os militares venezuelanos para tentar virar, porque eles são o fiel da balança. Exato. Só que tem um problema grave. Os militares venezuelanos estão enterrados até os olhos em tráfico de drogas, ali do Caribe. Eles estão milionários. Eu falei para vocês, outros são mais de 400 generais. O Brasil tem 62. E as famílias estão com eles do lado de lá? As famílias Pois é, a gente não sabe. Porque a gente não sabe, porque quer ver uma coisa? Se não tivesse, né? Quando morreu o Chaves, um banco das Bahamas identificou um depósito de 3 milhões de dólares na filha do Chaves, de 14 anos. É verdade. Quer dizer, esses caras estão ricos. E esse Maduro... Tanto que a própria oferta do vice-presidente brasileiro, do Mourão, foi o seguinte: vamos criar um corredor para o Maduro e a turma dele ir embora. A turma dele, qual é? Os generais. Gastar o dinheiro. Aliás, a postura do governo brasileiro está corretíssima, né? Porque eles o Brasil não quer dar um tiro. Eles estão seguindo realmente tanto ao que a nossa Constituição determina em termos de pacificação como país, aonde a gente respeita o Brasil as decisões, é neutro. Constitucionalmente. E ao mesmo tempo, a gente percebe que eles estão também seguindo as regras da administração pública, que também a Constituição determina nessas horas. Então, a nossa Constituição é muito clara e o que a gente percebe é que as nossas autoridades atuais estão seguindo. Inclusive, a postura do chanceler chama atenção positivamente nesse caso. Quem falou agora há pouco foi o porta-voz. Eu não sei se você sabia. Você sabia que esse porta-voz é general? Sim, é general. O Grisalho é o porta-voz. Eu sabia que era. Eu não me dei conta. O cara fala com E ele trabalha... Ele disse o seguinte: o Brasil não vai dar um tiro, mas ele foi curto e grosso. Não atirem no Brasil. Tá. Agora, eu acho que uma outra saída, sabe qual seria, dona Mariana? O que aconteceu com o Somoza na Nicarágua. E quase aconteceu e está acontecendo com o Hafez Assad na Síria. Os Estados Unidos negociar. Não te damos uma anistia, Maduro não tem mais crime nenhum, pode sair com o dinheiro que ele quiser da Venezuela, vai ser intocável, arruma um asilo lá em tal lugar, e é uma nova eleição, nova vida e tudo bem. Mas é que o Maduro não quer largar o poder. Esse é o problema, porque ele não acredita que os americanos vão deixar ele vivo. É a postura da China neutra, né? Que ontem nós estávamos conversando como eles estão sendo neutros, que eles são muito interessados no petróleo da mas Venezuela. É que a China está de Páscoa, está de amiguinho dos Estados Unidos, estão tentando ajeitar o lado comercial e não querem arrumar encrenca com os americanos. E a Rússia, a sensação que eu tenho é que a Rússia não quer se meter numa encrenca tão longe, porque vai acabar sendo o Vietnã russo, né? Pois é. Vai acabar sendo um Vietnã russo. Imagina a Rússia se meter numa encrenca do outro, porque a Rússia pensa assim: tá bom, eu mando 10 Ilyushin com caso metralhadora calibre 45. Aí o americano manda 20. Aí o americano manda 20, porque está do lado. Há umas 2 semanas atrás, tu noticiaste aqui conosco que havia um avião russo que tinha... Tinham 2 aviões russos. 2 aviões russos que estavam na Venezuela. Quer dizer, a Rússia está de olho, né? Aquilo me pareceu, a sensação que eu tenho é que foi muito mais de simulação. Porque ninguém falou em o que tinha dentro dos aviões. Se sabia que tinham 2 Antonov, que são aqueles aviões gigantescos russos, aviões militares. Tem Antonov civil, tá? Antes que alguém mande a mensagem me xingando. Mas tinham aviões Antonov lá, mas ninguém dizia o que tinha dentro. Então tinha muita chutometria. Tem mísseis, tem bomba, tem armamento, mas nada ficou confirmado, era muita chutometria. Eu acho que foi meio de simulação, né? Sabe como é que é? Funciona muito assim, né? Muito de simulação. Agora, uma coisa tem que concordar, Vitorino. O Maduro, desses ditadores, Somoza, Gaddafi, Saddam Hussein, o Maduro é o mais craque.
Ele tem o domínio da palavra, ele é muito carismático, ele é incrível, ele chama o povo a favor dele. Ai, mas é que sabe o que é, Chicão? É uma coisa, Agora, é uma ele coisa veio, muito tá louca. falando Ele de- chamou é o o ovo da jogo mortadela, né, Chicão? Aquele povo que o Lula chamava aqui, a turma da mortadela. Isso aí. O Dudu Alvarenga pergunta o seguinte, se o caso da Venezuela não seria, ou está afirmando, uma repetição do La Moneda no Chile com a linha... Não, lá é diferente. É. Lá os americanos apoiaram uma queda de um governo Socialista. democraticamente eleito, mas de esquerda, para colocar um golpe, um general a favor da CIA. Mas até por falar em simular, né? Quem às vezes se utiliza dessa arma é os Estados Unidos, que em alguns momentos quer sensibilizar as pessoas para a crise humanitária na Venezuela, para de alguma forma ter algum benefício político-econômico. É o que nós afirmávamos aqui em alguns momentos. Tanto que está promovendo o Richard Branson, responsável pela Virgin, uma das maiores empresas de entretenimento norte-americana, pretende fazer, já montou o palco, já convidou artistas, mais de, então, 30 artistas que farão parte de um mega show, que será uma repetição do Live Aid. Uma das apresentações que marcou a história, tanto da música como também a história na questão de ajuda humanitária, aconteceu em 85, que teve o Queen, o U2, Led Zeppelin, nomes históricos, se juntaram então para acabar com a fome na África. Essa tentativa de criar em Cocutá, na Colômbia, muito próximo, uma cidade ali próximo da fronteira, criar esse mega show para arrecadar dinheiro, para então mandar ajuda humanitária, parece que as intenções são só fazer o bem, ajudar o próximo. Esse Branson milionário inglês. É marketing. E a Shakira disse que vai. E vai levar o Piquet. A Shakira disse que vai. Agora- O Piquet canta o quê? Mas eu acho que eles não Joga estão mais futebol. juntos, Tão né? A juntos. Shakira. Tem milhares de venezuelanos na Colômbia Quando ela que teve aqui, migraram eu para lá e o segundo país aonde eles mais pedem para vir para cá, né, para vir é o Brasil. Então muitos venezuelanos estão conseguindo e eles gostam muito do nosso país porque nós temos legislação que realmente favorece e traz uma certa segurança jurídica a eles. Assim. Agora as Roberta, histórias são muito tristes. A gente vê números e lê sobre esses números, mas quando a gente vai ver a história dessas pessoas, são mães que às vezes deixam filhos, parte da sua família lá, às vezes tem 3 filhos. Vem para o Brasil com uma criancinha menorzinha e deixa os outros ali com os outros familiares, aonde perde o contato, não sabe se vão comer. São histórias muito tristes. Como dos angolanos, daquele pessoal que também veio para cá todo, que era um horror. O cara vinha, deixava a mulher, os filhos, traziam o filho, deixava Os haitianos, os haitianos. enviam É dinheiro que os para que essas estão famílias. vindo para cá, os venezuelanos, não me xinguem, tá? Ah, não mas, sei. mas assim, ó, Não sei, vamos ver. é a mulambada. É? Vários já estão os voltando. venezuelanos E que os com tinham mais, um trocadinho no bolso conseguiram fugir via Colômbia e foram para os Estados Unidos, para o México, para Honduras, enfim. Os remediados foram para a Colômbia, que tem hoje um governo melhor, uma estrutura social melhor que o Brasil. Economicamente está melhor que o Brasil. E a Colômbia. Série B veio pra cá. Não sei. Ai, você Pra cá veio o Ibis, Mas, dona Magda, sabe por que Campina que não me Grande, sensibiliza? Tanto que 13 muitos Campina boletins de Grande. ocorrência, né, Sabe por que não relacionados me a eles, sensibiliza é complicado. tanto a Venezuela, dona Magda? Vai achar até cruel o que eu vou dizer. O venezuelano, de todos os povos da América do Sul, é o mais nada a ver em termos de se revoltar. Eles nunca tentaram uma revolta. Nós vamos de faca e vamos tentar, que nem os outros países já fizeram. Eles aceitam tudo. Aceitaram Chaves, Pérez antes, e agora Maduro, eles vão continuar aceitando um pouco muito. Olha aqui, eu vou deixar uma... Sempre foi pacata, Venezuela. Vou fazer algumas participações do nosso telespectador. Magda, posso estar errado, não sou chicantofone ou vitorino, mas no meu pensamento, sinto que a Rússia está orientando Maduro e os americanos gaidó. Perigo de uma guerra jamais vista, América Latina e tal, enfim. Então, só para... Eu acho que ele tem razão. o Rafael Correia. Que esse rapaz venezuelano está sendo orientado pelos russos, tá. Agora, eu continuo achando que é muito remota a possibilidade da Rússia se meter num Vietnã do outro lado do planeta. O Rafael Neto disse o seguinte... Se tivesse Cuba, poderia ter uma guerra por procuração. Mas Cuba está morta. Eu acho difícil. E tem uma coisa, o exército venezuelano, o armamento do exército venezuelano, olha lá, a gente está vendo imagens ali,
e tenta mostrar força. Mas assim, você tem uma ideia, os mísseis terra-ar deles são Stinger. Um míssil que já está... Os caras do Comando Vermelho têm. E a questão do petróleo, será que não interessa à Rússia? Eu não sei se a Rússia não tem um certo interesse sim e só está esperando que as coisas fiquem organizadas para saber exatamente aonde agir, porque o presidente russo, ele é muito estrategista. E eles têm equipamentos e uma tecnologia muito importante de informação. Eles são muito bons nessa questão da informação das redes sociais. E por aí eles podem incomodar bastante. O que eu acho é que eles estão aguardando o posicionamento do Brasil, dos Estados Unidos, para ver exatamente aonde eles vão atacar. Eu não acho que eles vão ficar deixando de... mas os russos... muito petróleo. Eu tenho minhas dúvidas. Se os russos se meterem, vai ser assim. Eles vão para trás dos venezuelanos e os Vocês vão lá que eles vão nós estamos aqui, hein? Nós estamos aqui, hein? Vai, que eu não vou esperar. Militares venezuelanos. O conflito internacional que mais as pessoas acharam que a Rússia ia entrar e ia pintar a Terceira Guerra Mundial foi a ONU na Iugoslávia. Porque o russo é eslavo. É o mesmo povo, eles não entraram. Eu achei que na Crimeia, o russo é com a Ucrânia... muito desdobre. Eu achei que na Crimeia a encrenca ia ser não maior. Precisam Ucrânia, ali naquela região da Crimeia, eu achei que era ali a encrenca, mas... Não é. Se lá não deu encrenca no quintal deles, imagina se eles vão se meter numa confusão aqui. Até porque, vamos ser realistas, eu já disse aqui, né? Se o USS Kentucky encostar ali e mandar 10 bombardeiros, acaba a Venezuela em 10, 12 horas. E também trazendo a participação. Morre muita gente. Vai morrer muito Quanto ódio dele. Muito inocente. Quanto ódio dele. Não, mas até que ele está bem calmo hoje. Não, mas é verdade, Chico. Aqui, ó, e vou te dizer mais. Tem que resolver isso, as pessoas estão morrendo esse Maduro é tão maluco, sabe o que ele é capaz de fazer? Maduro. Ele é capaz de encher os quartéis de mulheres e crianças. E aí ninguém ataca. Porque esse cara é doido, Sabendo ele é psicopata. fazer isso. Exato. Mas aí é que vem. Esses movimentos sociais brasileiros, sabe quem é que eles põem na frente? As mulheres. As mulheres. Havia campesina. Mulheres e crianças. Eles põem as mulheres tudo na frente. Quem começou com isso foi os palestinos ali na faixa de Gaza. Eles costumam fazer isso, mas, por exemplo, as forças israelenses conhecem isso e eles têm equipamentos onde eles identificam claramente qual é o ponto que eles têm que atingir e muitas vezes eles vão direto. Mesmo com crianças, ninguém é atingido. Mas nem sempre dá certo. De vez em quando eles explodem. Porque às vezes eles se utilizam de escolas lá que não estavam no catálogo. Até de escolas de educação infantil, principalmente hospitais, porque eles vão fazendo rotas para se esconder dentro. Bom, nós vamos continuar falando certamente sobre esse assunto. Daqui a pouco entra uma pergunta ou entra mais um... Mas nós temos que deixar o Russo falar também, porque o Russo parece que não veio no programa, né? Não, é que você não tinha... Eu sei, pois é, mas eu digo assim, daqui aqui já tem alguém... vocês só vão falar da Venezuela. Não, nós não vamos falar só da Venezuela. Visão mas não tem como não determinar um bom tempo para falar sobre a Venezuela. Mas a visão do Russo sobre a Venezuela é interessante a gente saber. Não, é exatamente a ausência de visão. Eu sou do tempo que nós tínhamos a guerra. Ausência de visão. Eu sou do tempo ausência de visão seria cegueira. No tempo que da guerra se mandava gente, até nós aqui, o Flávio Alcaraz Gomes se eternizou na nossa memória, cobrindo as guerras que tinha pelo mundo, né? E trazia a visão de dentro para fora. Eu sinto muita dificuldade porque eu não consigo dar credibilidade às informações que nós recebemos, porque nós não temos órgãos oficiais ou órgãos de confiança de lá de dentro, nos fornecendo as verdadeiras informações. Eu me sinto no meio, por isso que eu ouvi você sem nenhum contraditório, mas eu não consigo ter convicção nas informações que nos chegam, porque não são de órgãos que estejam lá, são de órgãos que têm interesse na informação. Cada um dá a informação que lhe interessa. Então, quando nós tivemos, dona Mar, a lista de apoiadores, nós tínhamos 6 ou 7 países apoiando de um lado, 6 ou 7 países do outro. Se imaginava que a pobre da Venezuela seria, ela é o que menos, ela é a pequenininha, é o time pequeno, aquele que fica ali, e os grandes brigando. E os grandes não sabem o que querem fazer, Chicão. E o que me impressiona é isso, é que os grandes não decidiram o que fazer com a Venezuela. Uns ameaçaram fazer o embargo, como os Estados Unidos fez a pressão, a Rússia ia dar alguma cobertura e sumiu, e ninguém fala, e fica lá o povo. E os venezuelanos ficam Maduro dizendo que é isso, e nós brigando aqui
somos fronteiriços. A Venezuela tá grega, Black, todo mundo ficou agora, ganhou um bicho. Exatamente, não se consegue fazer prognóstico. Não se consegue fazer prognóstico, não se tem uma informação precisa de poder bélico deles, né? Então, realmente, eu ouvi vocês atentamente e não tinha com o que contribuir mesmo, não, Magda. Mas muito atento a tudo que meus colegas... Lembrando disso que o Ruschel falou, lembrando o que aconteceu no Iraque, né? O pretexto dos americanos para invadir o Iraque era a produção de arma química. Invadiram e não acharam nada, né? Não acharam uma naftalina lá. Olha aqui, ó, o Dudu Alvarez aposta na morte do Maduro, que será um ataque cirúrgico tipo Bin Laden. Ou como os israelenses atacaram o aeroporto em Kampala, em Uganda. Foi um ataque cirúrgico. Os israelenses não atacaram o aeroporto de Kampala, em Uganda. Tem até um filme. Aquela operação em Entebbe, que eles chamam, houve um sequestro de um avião da Reolava israelense e os caras aterrizaram o Comando Setembro Negro Palestino em Entebbe. Os caras foram lá para tirar ele, mas não para tirar o Idi Amin. O Idi Amin estava por trás. Foi uma operação. Mas o filme do Idi Amin é um horror, né? É um horror. Mas a operação cirúrgica a gente pode pegar mais... Rei da Escócia, vê esse filme. A gente pode pegar a operação mais moderna de todas, que foi essa do Bin Laden, né? Dois filmes sobre a operação. A Noite Mais Escura, da Kate Bigelow. E O Homem Mais Procurado do Mundo. Conta a mesma história, as versões são muito próximas, mas é que assim, não dá para menosprezar o serviço de inteligência americano. Os caras são chatos. Mas nesse filme do Rei da Escócia, o Idi Amin se aconselhava com um cara que era um inglês, um escocês, então ele se tornou o Rei da Escócia. Então ele fugiu do aeroporto. Muito legal. Bom, daqui a pouquinho os nossos telespectadores vão pedir os nomes de novo. Tô tentando lembrar o nome do ator. E lembrando que domingo, né, para quem gosta de cinema, teremos a premiação. Domingo teremos a premiação do Oscar, né? Quem acompanha cinema, tanto que os filmes que os meninos discutem aqui são de fato premiados, né, com a estatueta da Academia, tanto a operação do Bin Laden, né, que foi amplamente colocado no cinema como uma ode à questão americana, mas também trazendo a participação dos nossos telespectadores. Lembrando que você nos encontra em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook. Participe. O Guilherme Brits fala: tentar resolver o problema da Venezuela com conversa é perder tempo. Maduro é perda de tempo, é um tirano desumano, que não irá sair do poder de forma pacífica. Ele deve ser eliminado sem nenhuma chance de fuga. E as pessoas concordam bastante com a visão do Vitorino, dizendo que é muito fácil de se dizer de um lado ou de outro, mas não tomar uma iniciativa, assim como também foi o comentário do Dr. Ruschel. A Marielle Grassotti Quintana e a Raquel Prestes estão na nossa audiência, assim como o Cláudio Dil, o Arthur Trevisan e também um abraço para a Rosângela Nectaux aqui. Muito obrigada pela sua participação. Perdão. Posso descontrair um pouco, dona Ana? Pode, porque eu ia falar sobre uma coisa horrorosa, então pode. Eu vou descontrair um pouco. Uma coisa horrorosa. Não é sobre a nossa manchete ainda, mas hoje foi a primeira sessão que nós tivemos do órgão especial da OAB e depois do Conselho, e era a estreia do Dr. Vitorino. Por isso que ele está de cabelo laranja, ele está tão bonito de gravata, de terno preto. Nem poderia ser diferente, foi muito... Não, sou de Mercedes. Esse é Mercedes? Mercedes. Nem poderia ser diferente, ele foi muito saudado lá. E aí nós iniciamos a sessão e hoje era uma sessão atípica porque a OAB está implementando também o processo eletrônico. Então levaram técnicos para nós lá para nos explicar o sistema, como é que funcionaria. Nós estávamos lá que nem alunos sentadinhos na coisa. Daqui a pouco terminou o curso. E o Vitorino não deu uma aula, não palpitou? Não, estava aprendendo. Segurou no Vitorino? Estava aprendendo. Recebi instruções do Dr. Ruschel, que está chegando. Fica quieta aqui, o mês tu pode te mostrar. Cala a boca, não fala. Olha, fiquei orgulhoso de mim. Terminada a explicação técnica, então nos perfilamos todos e aí o nosso vice-presidente, que está no comando do órgão especial, disse assim: então nós vamos fazer um processo e vamos distribuir um processo que será o processo primeiro processo eletrônico e o primeiro processo de 2009, o primeiro processo da nova formação. Aí pegou o nome de todos os conselheiros da OAB e tirou o nome. Quem é o nome? Gustavo. Mentira, Vitorino. Tá todo mundo rindo até agora. Essa urna. E eu tava com... Fraudou essa urna. Eu não conseguia parar de rir, dona. Era uma rede de computadores, né? Nós estávamos atualizando e o presidente lá da frente: e aí, Vitorino, então, ó, saiu o processo para você, tá entrando aí no seu computador. Aí eu: olha, até agora nada. Para aí. Entrou aí no teu negócio? Pum.
Entrou no meu negócio, chefe. Mas é muita então, para coisa. saudar ele agora de uma forma oficial, foi uma entrada belíssima, né? Com uma estreia e acabou sendo muito engraçado. Porque ele chegando eu brinquei, ele não se meteu. Ser sorteado, ele como eu acho que tem 2 votos primeiro aí, processo eletrônico. Foi muito sucesso, Vitorino, sucesso. Mas é interessante, né? Porque como a gente começa a ver o avanço da coisa, você ter os processos de movimentação em tempo real, na prática em tempo real. A velocidade. É o século XXI, né? O nosso Tribunal de Justiça já lançou as ações de vara de família, sucessões, vara de família. Em segunda instância já está também. Operando o Justiça e a Justiça Federal e a Trabalhista. É impressionante, dona Magda. A gente vê. Eu participei, o Piccoli, lembra do Piccoli, que era ele que está fazendo essas implantações, ele agora em abril, ele vai estar em Recife implantando todo esse processo lá em Recife. É fantástico que a gente vê processos, às vezes, de 50 volumes, 60 volumes, 3 ou 4 pessoas carregando um processo, estará tudo dentro de um computador. É fantástico, a evolução é fantástica. Dando uma virada nisso, uma descontração, o que está rolando na internet, nos assuntos de fofoca, de uma mega festa, para não dizer o nome aquele, que os atores globais fizeram em Fernando Noronha, na posada do Bruno Gagliasso e da Jo e o Bank, é brincadeira. Será que é verdade? É verdade. É verdade. Tu não pode falar os detalhes da festa, cara. Não posso falar os detalhes. É verdade? Os detalhes são sórdidos. Não sei disso. Imagina 30 mulheres e homens boa pinta, todo mundo no estilo... Tipo panelada, assim, todo mundo na panela. Vou contar. É uma paeja. Vou contar uma piada pra vocês, nada a ver com essa festa, pra não me processar. Não, por favor. Mas diz o rapaz assim, mãe, como é que você e o papai... Poxa, me conta como é que foi. Ele disse, meu filho, cala a boca. Aquela festa tava de um jeito que só em você não latir já tá bom. Que horror! Rolou na festa. Mas isso que é de nível. Imagina o que foi a festa. Deus me livre, guarde. Mas logo vai aparecer algum FDP que fotografou. Mas sempre tem. Tem porque eles são tontos, eles convidam umas pessoas nada a ver. Não, é que parece que já tem essas imagens, a promessa é a divulgação dessas imagens e parece que os globais, evitando um constrangimento, pagaram somas milionárias não sabia da Globo, Roberto. Para que não tivesse a divulgação dessas imagens. E tudo começou com uma possível traição de um casal. O José Loreto teria traído, então, a sua esposa e alguém foi acusada e parece que de forma indevida. Não teve traição, a festa era traição. Não, mas parece que a Marina Rui Barbosa foi colocada como a pivô da separação, que é um absurdo, né? Porque ninguém é pivô de nada. O homem é que é responsável por pular a cerquinha, mas tudo bem. Nesse aspecto, ela nem estava na festa. Ela nem estava na festa. Chicão, eu vou assumir. Olha a delicadeza da novata. Chicão vai assumir. Eles pularam a cerquinha. Quem pula a cerquinha é o garotinho, não é menininha. Mas dentro desse aspecto, ela foi colocada por vários sites como sendo a sedutora, a mulher que foi pra cima. E ela nem foi na festa. Ela não estava nem na festa, gente. E ela foi colocada, quase destruiu o relacionamento da menina. Não, casou já 15 vezes. Não, mas já deu aos fatos. Esse artista que está sob o manto do matrimônio. Não está mais. Não está mais porque a mulher não quer ir de volta. Saiu do vocês têm que voltar, nós estamos contando uma história. Ao início dos fatos, ele estava sob o manto, porque senão, se fosse agora, não aconteceria nada. Ele não está mais. Mas ele considerou a Marina Rui Barbosa casada. Ele estava sob o manto do matrimônio e foi neste evento onde tinham muitas mulheres e fotografaram uma mulher que deduziram que fosse esta menina, a Marina. Então, sobrou para ela também. E ele, para livrar a Marina, teve que vir a público confessar uma traição para livrar que não era colega de par dele que faz a novela. Não, em detalhe, quem tomou a iniciativa foi a Débora, no seu Instagram, que falou que tinha se separado por motivo de traição. Ele veio depois justificar porque a Marina estava sendo acusada. Usou uma letra de uma música. Mas ontem ela colocou na segunda-feira a traição, o post. Eu não acredito que o mais importante programa de televisão do estado do Rio Grande do Sul. Vamos nós estamos falando de chifre global. Mas era Trend Topics no Twitter. O Brasil colocou em primeiro lugar para ver Venezuela,
todos os assuntos políticos e o trend, o primeiro first na lista do Trend Topics. Então eu vou resumir pra ti, Vitor. O menino tá com as malas na rua procurando mesmo. Correram com ele. Diz que ele é assim, né? Tá com a malinha na rua? Tá, não, mas diz que ele é assim, malária, não é a primeira vez. malária. Não é a primeira vez que ele faz isso. Mas enfim. E homem que faz uma vez não para de fazer, dona Márcia. Cachorro comedor de ovelha só matando. Isso eu aprendi testemunho que eu vou dizer. Se esse episódio... Não, testemunha, ó. Não, deixa eu fazer uma avaliação interessante. Se esse episódio, que eu acho de baixo nível, esse episódio, fosse realizado em Hollywood, com atores do nível Ben Affleck, eu acho que esses caras iam pedir desculpa em público, porque lá o ator americano ele tem um compromisso com a sociedade. Claro, diferente daqui. Aqui é uma sacanagem total aqui. Não sei. E eu acho que aí até perde comercialmente ali exato. Quanta gente já perdeu por causa da imagem manchada, os problemas. E a própria Marina Rui Barbosa afirmou, né, parece que numa discussão, que a imagem publicitária dela estava sendo prejudicada, porque ela tem vários contratos, principalmente que tratam a respeito de marcas de família, de cuidado da mulher. Então ela tomou um posicionamento interno, até houve uma reunião para esclarecer isso, porque estava prejudicando comercialmente os dois. Todo mundo quer nossa Os seus empregadores exigiram que ninguém fez nada de bonzinho, que viessem a público e esclarecesse, porque estava influenciando sim o resultado econômico da novela. Mas tanto que hoje não conseguiam gravar direito. A dona Roberta... Aí daqui a pouco ela disse assim, parou de bobagem, vamos trabalhar. Chega com essa frescura, vamos trabalhar. A doutora Roberta vai adorar isso, porque o que está bombando, os pacotes para Fernando de Noronha com promoções super flex. Então todo mundo está se aproveitando, várias agências já estão fazendo assim, propostas das mais estranhas na internet. Vamos agora falar sobre algo que acontece aqui na nossa cidade, que é muito grave e serve de alerta para nós. Nós temos um telespectador, que é o José Brant, que ele é nosso telespectador há muito tempo, eu conheço ele pessoalmente, enfim. E ele nos manda aqui uma nova forma de assalto, urgente, disse ele. Hoje quase fui vítima de assalto na rua Dona Margarida, com farrapos. Não contente com miguelitos, pois o pneu demora um pouco a ficar vazio, agora estão usando pequenas plataformas de ferro no meio em formato de T. Os miguelitos e mais isso. Soldado um no outro, ferro afiado que rasga a malha metálica do pneu e o mesmo estoura. E aí tem que sair próximo do artefato ficarem 2 ou 3 vagabundos para consumar o delito. De olho, o artefato de cor escura, provavelmente sujo de graxa, isso que possui uma caminhonete com pneu bem reforçado. O pessoal da loja que troquei o pneu diz que está se tornando comum este golpe naquela região ali. E as pessoas param em função Dona desse Magda ficou famoso na oportunidade. Na oportunidade tinha embaixo ali, quando se vinha pela Freeway, quando se estava chegando a Porto Alegre, bem onde passa a ponte por cima, ali embaixo ocorreu muito. Até que um dia a polícia fez, o serviço de inteligência fez, esperou e pegou quem fazia isso. Mas era impossível voltar da praia, era um risco voltar da praia de madrugada, porque faziam esse tipo de parar o veículo e assaltar as pessoas. Quando estoura o pneu, a pessoa se assusta. Claro. Obviamente, para e desce do carro. E aí ali que tem o... E depois é jantada. Magda, eu vou trazer os números. Houve um balanço do Tribunal Superior do Trabalho a respeito do que está acontecendo, o que está acontecendo com a Justiça do Trabalho após a reforma. É bom salientar que a nova legislação trabalhista entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017. Então, eles fizeram uma avaliação do ano de 2018 e apresentaram alguns números bem interessantes. Primeiro, eles descobriram que houve uma redução de 34% nos processos, foram 1,75 milhão de processos em 2018, uma queda de 10% dos processos julgados. Há um total de 1,18 milhão de processos pendentes de solução, isso é uma também queda de 35%. E também eles analisaram que, pelo fato de ter menos ações entrando na justiça, houve mais condições de trabalhar com as execuções. Então, diminuiu o número de execuções. Chama atenção também que quem está entrando hoje na Justiça do Trabalho
geralmente estão pedindo verbas rescisórias. O aviso prévio indenizado e as verbas rescisórias lideram o ranking dos pedidos na Justiça do Trabalho. A multa de 40% no FGTS, férias proporcionais e 13º proporcional, assim como as multas do 477 e 467, também são. Ou seja, o empregador não está conseguindo pagar suas verbas rescisórias. Algo importante, o dano moral mudou bastante. E a sucumbência, o que está acontecendo hoje? Quem entra na Justiça do Trabalho, hoje, se o pedido não for adequado, tem a litigância de má-fé, que está sendo tratada com mais rigor. Os honorários de sucumbência ao advogado da parte contrária também geraram com que caíssem esses pleitos. A nova legislação, e nesse quesito se espera uma posição jurisprudencial, traz uma indenização por danos morais dependendo do valor do salário. Então, há um valor já estipulado para danos morais e isso, na prática, gera bastante injustiça. Vamos ver isso muito em Brumadinho, por exemplo, em pessoas que recebem um salário mínimo e aí vão ter os seus danos morais sendo calculados com base nisso e não recebendo um valor correto. Então, o que está se vendo? Segundo os especialistas, se entende que, na medida em que houver jurisprudência tratando desses assuntos, haverá uma segurança jurídica e as ações vão voltar a acontecer. E, para finalizar, é inevitável que houvesse uma diminuição da demanda por uma razão muito simples. De 2015 a 2017, é um absurdo a quantidade de desemprego. Então, as pessoas não trabalharam, não têm carteira assinada, viveram de bico, logo, não entram na justiça. O Ruxo. Fala. Eu adoro nossos espectadores. Eles têm um humor maravilhoso. Eles disseram que o Ruxo hoje está com cara de apresentador, parceiro da Sônia Abraão. Estão jogando muito duro comigo. Estão jogando muito duro comigo. Estão jogando muito duro comigo. Tá, mas olha aqui, Gustavo Vitorino, querem a tua opinião, mas eu vou dar a cutucadinha. A dona Cátia Moura que deu essa corneteada. E ela disse... Olha aqui, ó, boa noite, bancada. Pergunto, imposto sobre a renda seria para quem recebesse mais de 5 mil reais. Votei no Bolsonaro para começar a ser menos achacado, como grande parte dos assalariados desse país. Aí ele escreve assim, por favor, leia este e-mail, comente, Vitorino, que é o mais inteligente depois do Marne Barcelos. Quem manda é o Marcos de Cachoeirinha. Aí ele pergunta assim, onde a taxa de lixo custa mais que o IPTU? Abraço a todos. É verdade. Cachoeirinha, a taxa de lixo é mais cara que o IPTU. Mentira! Que loucura, gente. Mas com que justificativa? Não, em Alvorada, lá o prefeito de Alvorada, lá o delegado da Ponta também chutou o balde. Eu digo, em Alvorada, o delegado pediu pro pai Paulino lavar as escadas, que dá dando tudo errado Do jeito que Já vou te dizer quando ele mandou... Está em down total, Tá. Do jeito que está gerindo assim. Agora imagina um município pobre como Alvorada, ele resolveu cobrar estacionamento na Avenida Presidente Vargas. Tá aqui, ó, 22 de fevereiro, que é hoje. Então lavou já tá lavada. Tá lavada. Para ver se melhora aquela operação. A partir das 16h30, que é o que o nosso Marquesan faz aqui também, né? Faz aqui. Todo ano, esse prefeito, o governador Eduardo Leite ainda não chamou para lavar as escadarias. Pois é, Falando de dar um pepino. Magda, só para não deixar sem resposta a esse telespectador. Ele quer saber do imposto de renda. É o seguinte, tudo que se fala até agora é chutometria. Não tem nada definido. O Guedes diz que imposto de renda não mexeu, que vai mexer, os coeficientes, ele está pensando, vamos ver. Aí disseram que ia voltar a alíquota de 35%, ele desmentiu, disse que não. Ele quer alterar um pouco a arrecadação da Previdência, então ele alterou os parâmetros de recolhimento do INSS. Tá? Por exemplo, salários acima de 39.900. Como é que você vai regular um dispositivo de um ganho ilegal? Porque quem vai ganhar acima de 39.900 vai pagar de Previdência Social 20% ou 25%, uma coisa assim. Mas como é que pode ganhar 39.900 se é o piso? Como é que você pode ganhar mais de 39.900 se é o piso? Porque a regra diz o seguinte, quem ganhar acima de 39.900 paga tanto de Previdência Social. Mas como é que você vai regrar uma coisa ilegal? Sim. Olha que absurdo. Seria como o prefeito de Porto Alegre. Criar uma lei para uma coisa que é ilegal. Criar uma taxa de ISS para os bingos, de 15%. Como é que ele vai fazer isso?
É mais ou menos a proposta do... Quer dizer, isso prova que a máquina pública brasileira perdeu completamente o controle sobre os números. É verdade. Então o negócio está assim. E a questão do princípio do imposto tem princípio da anterioridade, né? Tu tem que esperar, tu só pode legislar para o ano que vem. Aí para esse ano tá, vem como tá, né? Não tem alteração, não tem como fazer a mudança. Não, a ideia da alteração vai incluir no pacote da Previdência, né? Não, eu tô dizendo que ele estava imaginando que pudesse alterar alguma coisa agora. Não tem nada como, como alterar agora. Magda, tudo que nós estamos falando agora é em tese. Sim. Porque, na verdade, a gente não sabe o que vai ser aprovado, o que não vai ser aprovado, o que vai ser mudado. Porque isso que está aí, olha, arrisco dizer para você o seguinte, eu acho que quase a metade do que está aí não vai ser aprovado como está. Quase metade. Foi apresentado agora? Não vai ser aprovado como está. Na verdade, e eu diria que um terço não vai nem ser aprovado. É quase como se nós estivéssemos num campo de obras, onde a gente tem um projeto, mas a gente vai ver a viabilidade dele ser realizado. Então, é melhor a gente, depois de realizado, realmente focar e explicar por quê. Porque as leis, elas são feitas com tempo para começar a vigorar. E aí a gente vai conseguir estabelecer. Agora, o que eu acho interessante nesse caso não é a lei, Roberta. Nesse caso, sim, as mudanças. Eles vão mexer nas alíquotas, no tempo disso. Através de lei. Se bem que é um projeto de ex-dissipador, por partes. É que eu estou evitando, Magda, aqui no nosso programa, entrar em detalhes técnicos que fica chato para o telespectador. Não. Mas sabe o que está acontecendo? O que está escondido, o que está no subterrâneo desse projeto da Previdência é que ele é tinhoso. Eles, enquanto está todo mundo preocupado com tempo de contribuição, ano de contribuição, idade mínima, coisa e tal, eles estão mexendo nos denominadores. Isso. Primeiro, sorrateiramente. Sorrateiramente trouxeram de volta o fator previdenciário, estão propondo a volta do fator previdenciário, e o denominador de expectativa de vida, que já é manipulado pelo IBGE, eles estão passando de 35 para 40. Então, assim, você vai ter a diferença entre a data que você se aposenta e o que falta para você completar 76 anos, calculado sobre um denominador de 40. Isso. Amiguinho, eu fiz uma conta rapidinho. Quem se aposentar com 35 anos de contribuição e 30 anos de contribuição e 65 de idade mínima, quem quer aposentar com isso, que ganha R$ 2.500, vai ganhar 1.420. Que horror. Quase a metade. Esse cálculo é que está todo mundo, porque a idade, porque não sei o quê, porque o tempo de contribuição, porque os anos... Não, é os denominadores que eles estão mexendo, que estão trazendo de volta junto com o fator previdenciário, que é imoral, e é nisso que tem que atacar. Eu acho que os políticos tinham que chamar especialistas, técnicos em direito previdenciário, com uma calculadora na mão. Aqui, me ajuda para eles subir na banca, na tribuna. Deixa eu aproveitar essa matéria, então, por favor, que tem a ver com a minha manchete. O presidente do Senado, ele fez uma previsão que ninguém sabe de onde saiu, de que até julho poderia estar com a Previdência aprovada. Ele diz que ele cumpre esse prazo se a Câmara cumprir, de até abril, cumprir o prazo dela. Aí se perguntou de onde ele fez esse cálculo matemático, porque não se tem nenhuma experiência com essa configuração de Câmara e Senado, não se tem ainda a formação de uma base política, não se tem noção do que vai acontecer. Ele diz que se for obedecido todos os prazos regimentais, né, poderia ser aprovado. Então já se viu que ele estava fazendo uma especulação ali sem nenhum sentido jurídico, nenhum substrato mais profundo. Dá para trazer para o futebol, que você entende bem. Que assim, você pode combinar a tática, mas tem que combinar com os russos. Então a turma do Bolsonaro tem que combinar com a oposição. Eles vão bloquear, eles vão trancar a pauta, vão fazer o carro. Exatamente. Aí ele fez isso e aí ele começou exatamente com essas reflexões. A entrevista dele foi longa, ele abordou várias questões. A primeira dele se virou assim, mas o governo tem que se organizar para fazer os 308, aquele famoso na Câmara, e os 49 também famosos do Senado, porque senão vai ser muito difícil. Mas ele identificou, Gustavo, mais um ponto, por isso que tu falava na Previdência e eu quis trazer os assuntos juntos. Ele trouxe que ele está considerando o BPC, eu até fui ver os iniciais, benefício de prestação contínua. Ele disse que esse é o item mais difícil de aprovar. É um benefício que eu nem sabia da sua existência. Quem tem mais de 65 anos, portanto, é idoso ou tenha uma deficiência, seja ela de que tipo for, ganha um salário mínimo da Previdência. Eles querem retirar isto.
Eles querem retirar isto, então querem baixar isto para R$400 e a partir dos 60 anos. Então, eles estão indo exatamente na população mais carente, quando não tem mais capacidade de produzir. E que isto, segundo, então, o presidente do Senado, estaria criando uma capacidade de resistência em relação a esse Mas que projeto. dá para entender até, né? Exatamente. Essa é a maior... resistência dá para entender. Os números são assustadores, claro. Então, veja bem, 65 anos ganha um salário mínimo, ele quer tirar um salário mínimo e dar R$400. É se encaminhando para uma miserabilidade, né? Outra sugestão que ele deu, esta sim correta, é que se formasse uma comissão especial para que se pudesse acelerar a discussão dos temas, que eles já chegassem mais mastigados, mais debatidos, mais conversados com liderança, para que se tivesse alguma chance. Para agilizar, né? Então, dentro do que a gente tem conversado aqui, trazido para vocês diariamente, o que se faz novo, essa é a palavra mais importante, que ela é a palavra do presidente do Senado. Porque o cruel dessa história é que, como a gente vive um ambiente de negócios que não está favorecendo que as pessoas tenham um emprego, os empregos que há no mercado, muitas vezes, vivem com salário mínimo, as pessoas não conseguem poupar. E atualmente no nosso país existem 80 milhões de brasileiros que não conseguem fazer uma reserva. Entretanto, nesse grupo há muitas pessoas que ganham muito bem e não tem a cultura do poupar. Então, é importante a gente também trazer à discussão a necessidade de quem pode poupar, porque pode gerar condições de proporcionar investimentos, de fazer com que haja também novos negócios que gerem emprego. Quer dizer, é uma bola de neve. Quando a gente prospera, outros prosperam. A dificuldade disso aí, Roberto, é muito fato grande. de que a dificuldade disso aí está no fato de que eles acabaram com a poupança da classe média e da classe baixa. A cadeia de poupança foi destruída. Eu quero ir um pouquinho mais, porque eu gosto dessa questão que traz a Roberta, da questão da cultura. Eu gosto muito quando se discute a cultura e mudança de uma cultura. Eu já disse que se leva uma década para mudar uma cultura. E eu quero lembrar, e talvez me socorra da dona Magda, nós somos de um período que as caixas econômicas visitavam as escolas, e as escolas não eram os adultos, as escolas mesmo, e nos davam cadernetas para que nós fizéssemos pequenas poupanças. Eu tinha caderneta do Banco Mercantil. A senhora tinha, dona? Meus parabéns, dona Magda. Eu tinha caderneta de presença. Meus parabéns. Eu ganhei do Banco do Brasil. Não, faltava muito. Eu tinha chamado no presença. Eu assinava pela mãe do Silvano e o Silvano assinava pela minha mãe. Um dia elas assinaram, deixaram nós entrar na escola. Eu confesso pra vocês. Não, mas a caderneta era uma poupança que a gente fazia. Eu quero concluir. Banco Mercantil. Era Banco Mercantil. Isso. É importante, porque quando se fala em cultura, é exatamente despertar na criança, porque tem que investir na criança, em nós aqui, nós estamos perdidos. Nos mudar, eu acho muito difícil, mas na criança, nesta tenra idade, onde tu estás aprendendo e ratificando conceitos, é muito importante ver. Eu tenho isto presente em mim, eu tinha 8, 9 anos de idade e tinha, com exemplo da dona Magda, uma cadernetinha bonitinha, vermelhinha, não gostava muito porque era vermelhinha. A minha era amarelinha. A minha era vermelhinha, mas da Caixa Econômica estadual, não era nem federal na época. Quer dizer, como isso é bonito, essa ideia de cultura, né? Isso é a tal da poupança, né? Lógico. Ensinar a gente começa a ensinar a criança, quando ela é muito pequenininha, na arte da frustração. Ensinar aquela história, bem aquela história. Tu vai comer a sobremesa depois do prato principal. É um estudo, existem dados que comprovam as pessoas, elas se relacionam com o dinheiro muito parecido do jeito que elas são. Se tu é mais ansiosa, tu vai ter uma atrapalhação com o dinheiro. Então, é muito importante a gente ensinar as nossas crianças a entender que elas têm que se frustrar, elas têm que ganhar se elas merecem. E isso começa realmente em casa, na tenra infância. E aos pouquinhos, ir estimulando realmente essa educação financeira. E isso a gente traz em casa, levando os filhos e dizendo, olha, agora, por exemplo, material escolar. Não, nós vamos gastar só o necessário. Avaliar o que já se tem do ano passado e reaproveitar. As crianças são abertas, elas colaboram se elas perceberem que isso favorece a todos da família. É uma boa chance de unir a família em prol de um bem comum. Entende? Oi. Vamos fazer alguns segundinhos de jabá para as senhoras de idade avançada que assistem o nosso programa e que pedem abraços e beijos. A dona Cirlei, de Capão da Canoa, mãe da Patrícia, um grande abraço, dona Cirlei. Beijo, dona Cirlei. A senhora adora esse programa. E hoje, a dona Nara, da Rosa Ribeiro, mãe da dona Raquel, está de aniversário.
amanhã e está ganhando o nosso abraço, ela que é a nossa telespectadora. Muito obrigado pela... Abraços, beijos e um parabéns. E ela fez uma promessa legal, viu? Ela disse que gosta do programa e descobriu que eu gosto de ambrosia. Ah, não. Mas eu já vou lhe avisar. Ou a senhora manda ambrosia para todos... ou não manda pra ele. Não, pode mandar pra mim bastante que eu divido. Mas ele não nos dá nada do que ele ganha. Ele toma barril, assim, de cerveja. Ele toma não sei o quê. Não nos dá nada. Eu divido. Olha aqui, ó, já que tu estás... Eu também quero fazer um aniversariante. A senhora tem preferência? Tá? A Estela diz o seguinte. Por favor, mandem um abraço aí pro nosso filho Rafael, que hoje completa 17 anos de muita saúde. Garoto de ouro, um ser de luz fantástico. Nosso orgulho. Agradecido, abraço, queridos, Estela e Fernando, que são os pais dele. Então, mas ainda só beijo, parabéns do Rafael. Rapidamente da nossa também vai furar aqui. fila no teste. A senhora também. Eu também cedo a senhora. Também cedo generosamente a senhora. Eu preciso falar de algo muito importante aqui por causa da nossa audiência, porque todo mundo está comentando que hoje a bancada quase all black está muito elegante, mas a dona Magda Beatriz está chamando a atenção. Onde é que você vai? É a pergunta que não quer calar. A Nelita Veronese, a Maria Penho, o Jorge José, Guilherme Lacerda, Ângela Silva. Todo mundo quer saber onde é que eu vou? Todo mundo está querendo saber onde é que tu tá, vai todo elegante. E que foi a primeira pergunta que eu fiz quando vi a dona Magda. Onde é que a senhora vai hoje? Eu vou sair para tomar um espumante. Porque champanhe é muito caro. Mas eu realmente botei uma roupinha assim. Mas a minha roupa, apesar de ter brilho, é daquelas roupas esportivas, porque embaixo é um vestido. Não é um vestido todo brilhoso. Embaixo ele é uma malha, que é uma coisa esportiva, e sei lá... Eu vou pra denúncia. Essa semana ela foi buscada de Lamborghini aqui na TV Pampa. Essa semana foi todas as noites. Se vocês querem saber, encostou uma Lamborghini aqui, eu vou dizer uma coisa. E eu digo, o que vem fazer aqui? Desde que surge a dona Magda e entra no veículo. E o cavalheiro abriu a porta, né? Lógico, abriu a porta. Não tem autorização, porque não posso sofrer um processo para citar o autor. Vai mandar beijo para alguém? Deixa eu mandar beijo. Deixa depois Senti para as mulheres, agora pro Chicão eu não cedo a vaga. Seu Levir Tavares, casal, meu querido casal, Levir Tavares e Mariluce Reck, que tem como sua maior virtude ser irmã do nosso querido Reck. Irmã do nosso querido Reck aqui. Um abraço. E a mulher dele sabe. Me atenderam com uma gentileza, não podem ser mais queridos. Muito obrigado pelo carinho lá no atendimento. Muito bem. Chicão da Fone, tua manchete. Primeiro agora, na minha manchete, eu quero fazer um presente em nome na tua manchete. O Ori, que é um grande amigo nosso, amigo da casa, que é o dono do Nova York 72, mandou pra você. Ai, que amor! Porque olha aqui, aí, uma camiseta linda. Muito bonita. Eu disse, uma camiseta dá pra dar um rolê na noite, sabe? Dá, botar um trajinho. Então, Nova York 72. Então, dona Magda, a gente... A dona Magda vai botar um shortinho e essa camiseta no litoral. Eu defini com ele, dona Magda, sabe o quê? Um Dia 25 de abril, numa quinta-feira, vai ser a festa que a gente está... eu estou trabalhando há 1 ano e 2 meses. Eu recuperei uma imagem minha que eu fiz na Guatemala, numa pirâmide chamada Uxmal dos Maia, quando eu gravei toda aquela Riviera Maia, num livro de 250 páginas, chamado Vivendo a Noite com o Chicão Tofani, 35 anos de televisão, que tem o prefácio do Paulo Sérgio Pinto. Eu dedico esse livro também ao Dr. Otávio Gadré, que durante esses 25 anos sempre me apoiou, nunca me teve uma restrição comigo, sabe? E a dona Marjana Vargas também faz um comentário no livro. O livro vai ter o cerimonial da dona Magda Beatriz. O lançamento do livro. O lançamento do livro. E vai ter a banda do querido Rush, do Vitorino, do Emerson, e o DJ, o WS. Só gente bacana. A gente prevê mais de 1000 pessoas lá. Começando das 19h30. Não tenho a mínima dúvida. Será o evento. E tu sabia que o Ori mandou dizer pra ti que ele recuperou a Mercedes, que é um táxi de Nova York, e ele comprou uns LED nos Estados Unidos, vai botar o nome da festa nos LED durante 15 dias girando por Porto Alegre. Então vai ser um auê do cão. Eu quero te dizer assim, já repercute, já se vem comentando muito esse teu evento aí, por isso que eu disse que é importante que as pessoas se organizem, fixem a data, já reservem, porque vai ter dificuldade. Quinta, 25 a casa de abril. Comporta 700, Fugimos da quarta-feira, pessoas. Que quarta-feira tem sempre futebol, como você disse. E vamos dizer, primeiro eu quero agradecer o Ori pelo presente, e vamos dizer que estar lá numa quinta-feira não é para qualquer um. Quinta-feira é um dia de muitas atrações, de muitas coisas lá no Ori.
Então, é uma deferência muito especial que ele está fazendo para ti, cedendo a casa nessa quinta-feira. O doutor Ayrton Ruxo vai cantar com uma rosa entre os dentes. Jura? Mas tipo quem? Né? Quem cantava assim, Magal? É assim que tu canta. Olha aqui, tá me difamando com a doutora Roberta. Quem que é a doutora Roberta? Não acredita, eu não sou o Cinei Magal para cantar com rosa na boca. Ele tá me difamando. Mas tu canta Sandra Rosa, Madalena. Dona Magda. Com coisa pior na boca. Parou? Não ajuda. Não ajuda, não me ajuda. Não me ajuda. É bom, e o Gustavo Vitorino vai tocar também, mas vocês terão a oportunidade de conhecer o solo de Gustavo Vitorino. Vitorino irá com uma das suas 27 guitarras que ele tem. Ah, vai com a rosa. Conheceremos tem uma então. Cor-de-rosa. Ele que tem uma guitarra cor-de-rosa e quer me aplicar a rosa na boca. Não é teu, é teu assim. Foi um momento de fraqueza. Foi no aniversário dele. Lembra do aniversário dele, que teve uma festa surpresa e tal, enfim, do jeito que dava pra gente fazer. Quando ele chegou no lugar, nós já estávamos lá, os amigos estavam lá, alguns de nós. E aí ele tocou, obviamente, ele tinha ido pra lá porque o mote pra levá-lo é que ele ia tocar com a Ângela Angel, que é uma cantora maravilhosa, amiga da gente. Excepcional. E aí, daqui a pouco, ele me aparece com uma guitarra cor-de-rosa. Eu digo, mas o que é isto? E aí me perguntaram se eu conhecia o Vitorino. Eu digo, eu não. Esse cara eu não conheço. Não conheço. Final de noite, eu tava tentando tirar som da pedaleira. A pedaleira tá do outro lado do palco. Você tá pisando na garrafa de água mineral. Foi bem assim. Botaram alguma coisa na minha água. Olha aqui, ó, nós fechamos o lugar. Nós fechamos o lugar às 4 horas da manhã. Eu acho que botaram isso em regra, alguma coisa no meu... Botaram isso em regra, alguma coisa. Ele usava um caneco desse tamanho, ele usava um caneco desse tamanho. Dentro daquele caneco tinha... Submarino. Tinha um copinho virado de cabeça para baixo, assim. O Deberg. O Deberg. E o restante era? Chopp. Gente, eu não sei, ele tomou, eu acho que um lote todo daquela bebida. Acabou o Deberg do bar. Acabou o Deberg e as tequila que as mulheres tomaram. Tá preparado com estoque para bebida. Não, terminou a cerveja. Agora, Chicão, fica tranquilo que eu sou o dono da banda, ele só pode beber depois de tocar dessa vez. Ele não vai beber antes. Sim, mas ele não vai beber antes. A banda bêbada. Não vai beber. Mas você acha que foi só eu que fiz arte? Eu tava feliz, meu aniversário. Era aniversário dele. Mas teve uma turminha liderada por algumas pessoas aí, pegaram uma garrafa de tequila, botaram em cima da mesa assim, só as meninas. Sabe com aqueles martelinhos? Só para os fortes. Empilharam 10, 12 martelinhos assim, a tequila. Quero ver quem é valente. Pumba. Era um martelinho e cerveja. Pumba. E os martelinhos covardes se entregaram todos. Quando terminou a tequila, elas estavam achando graça até de fratura exposta. Olha, tu parece que estava na festa, que a tua gravata estava toda... Eu tô esgualepado aqui, dona Magda. Eu tô esgualepado aqui, dona Magda. Parecia que tu estava na festa. Dona Magda, eu não tô numa grande fase, dona. Já vivi momentos... não tá nada bem. Eu já vivi momentos mais gloriosos, dona Magda. Vou tentar me recompor e voltar para um assunto sério, porque meu compromisso é com o telespectador, dona Magda. Muito bom. Rolando Lero hoje preciso ter uma resolução direta com o meu computador. Não, a gente tem falado aqui nas medidas protetivas, dona Magda. E eu vi críticas de todos os lados, vi elogios, e eu fui me debruçar sobre a matéria para tentar entendê-la e vou dividir com vocês a conclusão que eu acabei chegando. Até é uma pena que a doutora Carla Krieg não esteja conosco hoje, porque é uma matéria também afeta ela. Nós tivemos no ano de 2018, aqui no Rio Grande do Sul, 102 mil medidas protetivas. Isso mostra, primeiro, como esta matéria está em voga, como nós precisamos achar uma solução que vai além da questão jurídica, nós temos que ir para a questão psicológica, nós temos que ir para tentar entender o que está havendo com as relações para que essa agressão esteja tão exacerbada. Mas essa é uma questão que foge do nosso conceito. Eu vou fazer a análise dentro do ponto de vista jurídico. E quando se tem uma morte eventual, e aí que eu quero chegar, se diz assim, de que adianta as medidas protetivas porque o cara foi lá e invadiu e matou. Então eu quero que não vejam números absolutos e para mim uma morte, já é uma tragédia. Mas nós temos que ter uma dimensão do que a medida protetiva fez. Então veja, foram 102 mil de medidas protetivas.
Aconteceram 117 mortes. Então, veja, não estou minimizando que 117 mortes sejam poucos. Mas dessas 117, 70% não fez a medida protetiva, dona Magda. 70% das 117 mortes são pessoas que acreditavam que não aconteceria, acreditavam que não fariam. E só 35 pessoas, então, foram mortas que tinham medidas protetivas. Então, veja, num universo astronômico de 102 mil pessoas, apenas 35 restaram por violar a medida protetiva. O que eu quero concluir com isso? Que não desanime, que a medida protetiva ainda dá alguma coisa, ainda dá alguma segurança. Ainda é o que dá, né? Nós não podemos fazer uma regra em cima da exceção, né? Ah, não, 35 morreram sim, mas nós estamos diante de uma coisa indescritível, né? Porque se tu vai analisar que 102 mil mulheres precisaram pedir proteção, então o problema vai muito além de legislação, né? Então eu quero dizer a você, nós temos reiterado aqui, por isso que eu lembrei a minha colega Carla, porque ela tem me ajudado nessa campanha de fazer com que a mulher vá, registre, faça a sua medida, peça a sua ajuda, conte para os seus parentes, porque a mulher ela sente muita constrangida, às vezes ela não conta nem para seus pais, para sua irmã, porque ela tem vergonha, ela apanha, né, há muito tempo dentro de casa e tem vergonha de contar. Então isso é para estimular, isso é para assegurar que a mulher tem o direito a ter uma vida saudável com o parceiro que ela escolheu. O que eu acho que é interessante, talvez, trazer para o debate, que é o seguinte: muitas mulheres talvez não façam essa denúncia aos seus familiares porque elas entendem que uma agressão física é a mesma coisa que uma agressão verbal. A agressão verbal é desafiante, é indelicado. A gente deve tentar negociar com as pessoas, ainda mais com as pessoas que a gente mais gosta ou que são mais próximas, enfim, que a gente ama, né? Se a gente vai brigar justamente com quem a gente ama, há uma incoerência. O negócio é tentar negociar. Mas nem todo mundo é um bom negociador e às vezes a gente se surpreende, não conhece quem às vezes está tão próximo de nós. Aí é que vem. Muitas mulheres, me parece, que não buscam ajuda porque elas tratam uma agressão física como uma desavença de casal. Não é. É que, na realidade, é um último estágio, né, de uma pressão psicológica, de um abuso psicológico, que a mulher, em alguns momentos, até os estudos já demonstram, que parece que ela é culpada por aquilo, parece que ela não tem capacidade de encontrar uma pessoa melhor, parece que ela não tem capacitações necessárias para buscar ajuda, ela merece. Porque a gente fala que é uma cadeia de ações que, às vezes, demoram anos, semanas, ou no caso, como a gente vê, que homens, hoje a gente fala no primeiro encontro, que são agressivos, que fazem essas atitudes e a mulher se surpreende. Mas existem muitos e muitos casos que são anos de abuso, anos de uma consciência e de uma manipulação. E eu falo mais uma vez aqui, hoje a gente fala de uma polícia especializada, tecnológica e que faz o mapeamento. A importância de você se dirigir, botar que é um boletim, que você foi agredida, que você está sofrendo ameaças, auxilia a polícia a aumentar a escala de viaturas na sua área, aumenta também a possibilidade de você ter um atendimento mais rápido. Então pode ser, inicialmente, você se sinta um pouco acuada, mas cada vez mais nós temos mulheres presentes que vão criar um ambiente confortável para você se sentir à vontade de falar o que aconteceu com você, mas você precisa ajudar as outras mulheres que passam pela mesma situação. Você é um número na estatística, mas uma estatística que pode mudar toda uma cadeia e você pode também se tornar uma pessoa mais protegida dentro desse aspecto. Ana, o BO ele tem outra característica muito importante, não para casamentos que já vêm acontecendo há muito tempo, mas tu estás num relacionamento, às vezes recente, 1 ano, 2 anos, insistindo naquele parceiro, tu vai fazer, eles tiram a ficha e tu descobre que ele já vem agredindo, ele já agrediu a penúltima, a antepenúltima. Isso te ajuda como reforço de encerrar aquela relação, porque às vezes essa sensação de culpa que tu diz que a mulher traz e muito cultural. existe, Os psiquiatras isso é cultural. Explicam isso, mas quando tu vai e vê que o histórico dele é a 3ª agressão, é a 4ª agressão, né, isso também resolve. Ali é o começo de tudo, ali tu dá um para.
de divisor de água. Divisor de né? águas. E também a segunda resistência cultural, aí, lembrando as relações mais antigas, aquelas que o pai não queria que casasse, mas ela casou, então não tem coragem de reconhecer para o pai que ele estava certo, ou o tio ou o irmão que não queria o casamento. E é sempre uma frustração tu aceitar que a tua relação não deu certo. Então são vários óbices, várias barreiras para tu vencer quando tu chega e confessa. Não deu certo, é hora de terminar. Desculpe, Chico. Ruxo, não, queria te perguntar para você. Eu acho que a Maria da Penha está certa, essa lei. Só não concordo da Maria da Penha moral. Qual é a prova? Porque eu fui colocado numa Maria da Penha moral. Porque a mulher inventou uma história. Tem muita que eu dizia, que eu insultava ela em casa. E eu, primeiro, não sou assim. Muito, cara. E segundo, ela inventou isso. Isso aí, houve uma ação restritiva em cima de mim. Quer dizer, Mas que não te provocou nenhum dano. Mas na dúvida, vamos interpretar o que tem que proteger. A medida restritiva, ela só diz o seguinte: não chega perto dela a X metros, tá? É a única coisa que vai te acontecer. Tu não chegando perto dela, nada vai acontecer. E ela está protegida. Mas isso é assim porque as pessoas moram longe. Longe, agora tu vai pra Quando praia. Aí teto. tu vai lá na beira da praia, num restaurante, aquele que a gente vai todo mundo. Aí tem a separação de corpos. Aí tu sai de casa e busca a tua separação de corpos. Outro dia, Todos juntos não. Quando moro debaixo do mesmo teto, eu tenho que bailar. Eu tenho que sair. O Gustavo Eu vou morar no JK, na quebrada lá. uns dados e informações que eu achei bem coerente, porque sim, acontece muito do mau uso, infelizmente, dessa Lei Maria da Penha. Há, sim, uma manipulação, muitas vezes, e que aí prejudica quem? Essas mulheres que realmente precisam da Maria da Penha. A Maria da Penha, muitas vezes, é usada, sim, contra os homens para ver um jogo aí de manobra muito perverso. Já que estamos falando de tanto de mulheres, o Vitorino segredou algumas coisas aí das coleguinhas dele, hein? Quais coleguinhas? Nós, né? Eu quero te dizer, o Ledo Gomes de Novo Hamburgo disse o seguinte: normalmente é Steinegger, né? Foi o que tu disse, né? Não, Umberberg. Umberberg, o seu dele Umberberg é escurinho, Steinegger é clarinho. Então tá, mas o que o Gustavo usou. E o João Arendt de Novo Hamburgo diz o seguinte: diga ao Vitorino que nós estamos aqui em São Leopoldo, na casa da Ana e do Leandro, tomando aquela gelada em homenagem a todos aí. Abraço a todos vocês. Cara do Gustavo. Legal, viu? Também sou teu amigo. Sexta-feira, essa hora da madrugada, estamos tomando uma. Legal, gostei. A dona Denise Goulart de Munhoz de Bagé, preocupada com o que tu contaste, ela disse assim: as mulheres podem beber todas, mas acompanhadas de muita água. Boa noite, amigos da bancada. Quem nunca bebeu todas não sabe o prazer oferecido pelos líquidos etílicos. E não sabe quão sábio era Jânio Quadros, quando perguntado por que bebia tanto uísque, respondeu: bebo porque é líquido, se fosse sólido, comê-lo-ia. Porém, nós mulheres, juntamente com as bebidas alcoólicas, devemos ingerir muita água. Abraço a todos. Os homens também. Não, eu quando bebo, depois eu ingiro muita água. No outro dia, no outro dia. Pra não ter ressaquinha. Parece que já secou a tua fonte lá na... Acorda que é um dragão. Já secou a fonte. Saindo fogo. Fala, Aninha. Vamos falar então do CBF, principalmente de uma mudança importante da Amanda. do universo do futebol brasileiro, porque agora o Video Assistant Referee, conhecido como VAR ou árbitro de vídeo, será então colocado em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Serão 380 partidas que contarão com essa assistência e a CBF garantiu que irá pagar toda a tecnologia e instalação dos materiais. Os clubes só terão que arcar então com o material humano, o uso da arbitragem, das pessoas que irão, de fato, manejar os equipamentos e também analisar tudo o que acontece dentro do campo de uma forma minuciosa para evitar qualquer tipo de erro, porque eles entendem, os clubes foram a favor, que hoje é uma ferramenta importantíssima e que pode, às vezes, salvar o campeonato. Mas, claro, criou nas divergências entre as torcidas, vendo que foi positivo, negativo, mas a gente traz também os episódios que essas torcidas já passaram. Por exemplo, o Grêmio afirma que a Libertadores da América teve uma falta onde o Joel acabou prejudicado, deu toda aquela confusão, também teve uma revisão que acabou num pênalti, todo aquele tempo. Então, vai ter males e também vai ter os benefícios que irão auxiliar, mas depende do ponto de vista, mas todo mundo aceitou e a CBF falou, é para melhorar o campeonato, então 380 jogos com o Video Assistant Referee agora neste ano. Muito bem. Não sei se o Chicão quer falar, que é o especialista da bancada. Não, eu só achei que essa CBF continua do pior ao nada a ver. Sabe o que ela fez, mãe? Ela anunciou a tabela do Campeonato Brasileiro. Só que a tabela é assim, ó.
o jogo Grêmio e Fluminense, vamos supor, é no dia 27, ou no dia 28, ou no dia 29. Porque ela depende da Libertadores, da Sul-Americana. Porque quem paga, porque quem paga, os clubes recebem esta fábula de dinheiro. E quem paga tem o direito de ver o seu calendário mais perto para ver se não choca com jogos importantes de outras competições. Porque eu lembro, em um momento, chegará o mês de maio, que nós teremos Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores em andamento, Sul-Americana, patrocinado por agentes e canais diferentes. Então tem que haver uma concordância de qual vai ser o melhor calendário. De não se chocar, porque botar jogos importantes, porque os patrocinadores, desculpe, só para concluir o raciocínio, é importante que mesmo que sejam patrocinadores diferentes e competições diferentes, não faça no mesmo horário, porque o patrocinador tem interesse em ser visto por um número maior. Sabe, Ruxo, essa notícia te interessa, e a Ana também, sabe qual foi o jogador considerado mais valioso do futebol brasileiro para uma empresa paulista que faz auditoria nisso? É o Rodrigo, com Y, do Santos, que foi adquirido pelo Real Madrid agora por 40 milhões de euros. E o segundo, o Luan, 18 milhões de euros. Só que o Luan não tem nenhum pretendente. E o Rodrigo tem vários pretendentes. E o Luan tá tristinho, porque ficou chateado com a história de troca, que não sei o quê. Só se comportar e jogar. Não é impossível ele estar tratado sendo o maior salário do Grêmio, dona Magda. Ganhando o que ele ganha por mês. Eu vi a matéria, ele tá no... E eu queria seguir a lista. É difícil ficar mal-humorado com ele. Ele não estaria ganhando o que ele ganha. Segundo, tem circulado fotos com a namorada. Ele está num relacionamento fixo. Ele está sob o manto do casamento. Ele está sob o manto do matrimônio. Ele está magoado. Ele está magoado. Magoado, magoari. É que agora ele não vai tanto para as festas, tem mais tempo de ficar em casa e ler o que as pessoas escrevem sobre ele, olhar o que os jornais falam sobre ele. A propósito de sob o manto do matrimônio, olha, esse aqui é para ti, Ruxo. Minha esposa, que é advogada, viu o Dr. Ruxo no fórum, quase no final do expediente. Com uma loira. E não pediu para ele mandar um abraço. Conclusão: caso ele não mande um abraço para ela agora, será o responsável pela nossa separação. Um casamento de 40 anos. Breno Galo e Maria Cristina Galo. Manda um abraço. Ele disse que eu não mandei o Não, se tu não mandares agora, ela vai se separar dele. Não, Deus o livre. Dona Maria Cristina, não separe. Um pacote pra ti. Não, eu não consigo resolver os meus. Eu não consigo resolver os meus relacionamentos, não vou ser um dos outros que eu vou querer estragar, né? Então manda um abraço. Não, tá mandado mais que um abraço, é um... Tudo. É um carinho. Carinho. Pois é, Dona Maria Cristina, se tivesse falado contigo, teria recebido um abraço pessoalmente e até faria uma fotografia. E eu já contei aqui, Dona Magra. Eu já contei aqui e o Vitorino vai confirmar. Quando a gente vai no fórum, me surpreendeu muito, porque nós já somos muito assistidos, mas lá especialmente, porque essas questões jurídicas que a gente tem trazido, e o último ano tem sido fantástico, pela Lava Jato, nós temos esclarecido a população, assim, é impressionante a repercussão dentro do fórum dos nossos colegas advogados. Falando em repercussão, eu quero sugerir a vocês que nos sigam no Instagram, que é @atualidades.pampa. Principalmente a partir de segunda-feira. Segunda-feira você vai encontrar no nosso Instagram uma novidade. Então, fica de olho aberto, fica ligado, que segunda-feira vai ter uma novidade no nosso programa que vai ser falada através do Instagram. Sabia que eu e a Roberto fizemos uma chamada de brincadeira aqui na frente? É verdade. Deu 1.300 curtidas e mais um monte de comentário para ver que o tambor é uma ressonância muito grande. Um beijo a todo mundo que está lá nos repercutindo, são muito carinhosos. A gente às vezes não dá conta de responder a todos com carinho, mas a gente lê dentro do possível e passa bastante energia positiva. Obrigada. Vai pra praia, Ruxo. Magda, deixa eu contar uma história. Vai com a namorada? Eu vou. Não, na particularidade... Mas às vezes o cara vai com a namorada bem. Gustavo Torino quer contar uma coisa. Gustavo Torino quer contar uma coisa. O vice-prefeito estava no seu gabinete e há 2 dias só ouvindo reclamação e desaforo. Pequena cidade de Sumaré, interior de São Paulo. Ele ouvindo desaforo com um radar, cara. Que radar é esse? Eu fui autorizado, não autorizando nada. Ligou pro prefeito, não autorizando nada. Isso deve ter sido alguma coisa do secretário de transporte, mas botar na avenida principal. Sumaré, avenida principal. O prefeito foi lá, o vice-prefeito foi lá olhar. Olhou o radar, rapaz, deu bico no radar. Chutou o radar. Ele destruiu o radar. Ele cumprimentou
cumprimentou todo mundo. Policiais, Aí cumprimentou, foi lá e bom chutou dia, o radar, atirou o radar, Exato. quebrou o radar. Aí, se quiser, vamos buscar lá no meu gabinete. O dono dessa porcaria aqui vai buscar lá no meu gabinete. Porque não é da prefeitura, é que é a empresa contratada. Mas ele quer saber quem é que mandou botar aquele negócio na avenida principal de Sumaré, todo mundo reclamando. E ninguém registrou ocorrência, detalhe. Não, ficou todo mundo quietinho. Bem aqui, quietinho. Aqui, ó. Eu vou votar nesse cara para prefeito de Porto Alegre. Ele vai viver com o pé inchado. Tu sabes que eu vinha esta semana lá da Zona Sul e passei pela linha Salvador-França e tinha fazia na Zona rapaz... Sul? O que tu fazia na Zona Sul? Olha lá. Mas alguém vai perguntar o que fazia. Sob o manto do matrimônio, não pode? Voltamos à questão do trânsito. Vamos ao trânsito. Voltamos à questão do trânsito. E tinha um rapaz com a pistola ali, mas eu me lembrei, ele estava ostensivo, não estava atrás de nada, estava numa avenida exercendo sua atividade, que é aquilo que nós pedimos. Eu não conseguia entender qual era a pedagogia de ficar atrás de uma árvore, escondido, com uma proteção ali, usando aquela pistolinha. Né? Então ele estava em pé, com a sua viatura, no meio da avenida. Onde eles, bem assim como eles ficam no Salvador. Esperando as pessoas. Eles não ficam escondidos em lugar algum. Exatamente. Tanto E a gente é que tem que andar dentro dos 60 Ele quilômetros, fica que é o bem nosso no meio limite. do troço com aquele... Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Eu desisti de defender IPTC, viu? É mesmo? Olha, tu era a minha última esperança. Eu defendia, mas eu defendi IPTC. larguei de mão. Eu sempre A última defendi. que eles fizeram em frente ao gondoleiros, Eu não. 2h30 da manhã, multaram todos os carros. isso falasse aqui. 2h30, ali não tem casa, não tem mesmo. nada, né? Sabe o que me contaram? fora. Que era alguém, um funcionário, algum diretor, alguma coisinha lá da IPTC, que saiu e disse assim, e teria falado em voz alta na frente de todo mundo lá, dos seguranças, o pessoal do estacionamento, disse assim, pô, a minha rapaziada tá precisando preencher cota. E aí ligou o telefone, foram lá e multaram todo mundo. Aí o que o prefeito faz em relação a uma denúncia Nada, dessa eles têm tua? medo da IPTC. Todos os prefeitos têm medo da IPTC. Mas a IPTC é do governo. Mas não sei por o quê. doutor Marcelo Soler, doutor Fábio Juliano lá, tentam, olha, para aí, vamos fazer uma coisa, a imagem da instituição, vamos recuperar a imagem da instituição. Se é para multar, vamos multar quem realmente cometeu alguma coisa, está atrapalhando o trânsito, o cara em alta velocidade, em horário Mas aí eles se incompatível. mandam, eles não obedecem isso? Porque o Solete é o presidente. Magda, é mais é a turma de fácil, baixo. Pois é. É a turma de baixo. E tu não pode estar com eles 24 horas você não pra pode tu saber, estar com né? E eles têm... Você não viu aquele que o cara entregou que eles têm cota para cobrir cota, de é multa? verdade. Deixa E eu o dar outro Magda, que eu só foi quero dar um o alerta. diretor de operações que não quis soprar o... Eu quero dar um passo alerta. nas barreiras, Muitos- ofendo os azulzinhos, deixei de dirigir por causa disso aí. Não sou mais refém desses ratão aí. Dona Magda, só quero dar Tenho um raiva aviso. disso aí. Quando Eles tu falam com as pessoas. passa e faz isso, eles devem achar que tu é louco, porque eles não mas eu sabem digo que tu tinha tudo, eu carro quero e que tu peitar andava. eles. Entende? Eu só Grita, quis faz dizer, assim, me multa. Aqueles Me multa, que, vagabundo. aqueles que É, às olha que vezes... eles te prendem. Eu vou Dona pro Magda, Vitorino, aqueles nobre que advogado. às vezes imaginam, pegam o carro e estacionam. Eu só vou botar rapidamente aqui, porque se vier o azulzinho até parar o carro e descer para fazer a multa, não sei que dá tempo de eu voltar e tirar o carro. Eles passam hoje com a maquininha só. É, a maquininha, só. Então, ele não para mais, ele passa por ti. Não Até é porque não tem onde estacionar. Não é educativo. Ele não para porque não tem onde estacionar. punitivo, é diferente. É para alertar, né? Esse sistema antigo, não, que se ele parar o carro aqui eu vou conversar com ele. Não, tu nem vai saber que foi multado. Tá, Mas deixa só eu tentar... Então tu vai falar sobre Não, isso? mas só essa para se- falar de uma maneira positiva, porque de fato a gente escuta muito a respeito dessa questão da IPTC, mas eu fui em uma pizzaria recentemente que a rua não podia Ainda estacionar. ninguém vai perguntar que ela foi fazer na pizzaria. Não, eu fui jantar com meus pra pais, Zona não Sul tem lá e problema. Tu não tem tem nada mais na Meus pais Zona estão Sul. assistindo. Eu fui Tu ter não que... tem nada na Zona Sul. Ana, não Fui Você jantar tá com mamãe e papai. Ó. E papai, então, estava na direção. Patrocinando? Não, eu estava patrocinando, mas papai na direção, porque iríamos tomar algumas cervejinhas. Então, estávamos lá aguardando, porque meu pai fez todo o trabalho, parou num lugar seguro, dentro de um estabelecimento comercial, com toda a segurança, porque na rua também não podia estacionar. Passou a EPTC, eu acho que tinha uns 30 carros parados de maneira irregular. A gente só via justamente a pistolinha. E eles assim, ó, pá, 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 pá. E o pessoal que Em tava... 15 O segundos, pessoal que tava todos os comendo... carros. Então, o pessoal saiu com Ai, olha faca, que com tudo, maravilha. derrubando E tudo o pra prefeito tentar se tirar elegeu o dizendo carro que ia dar um dele. jeito nessa nega aí. Aí eu pergunto o seguinte, pelo horário, pelo local,
Tava atrapalhando. Isso. Não, Infelizmente estava, porque bom. é uma ruazinha assim, Tava irregular. Aí tá, aí... Tu foi naquela pizzaria lá na Tristeza? Eu tomei essa multa Maestro? lá. Eu tomei. Cuidado com os nomes. Tu Eu só Quando ela quero falou da dizer. rosinha apertada que vai Parou. um de cada, me põe lá. Me pegaram, dona Ana. Não estava irregular. Mas, Russo, o pior é que o prefeito se elegeu dizendo que ia dar um jeito nisso aí. Só trocou o Capelari pro outro Alari. Dona Ana, só quero dizer que o local Ficou a mesma coisa, o mesmo bolo. maravilhoso. Olha aqui, ó. Eu cheguei à conclusão que é o segundo time, é a turma de baixo. Não são essas pessoas. Não são Tu não preparados. tem como controlar. Eles não são suficientemente Tu não pode ficar do lado de preparados. cada É um. gente que não sabe, não estão preparados. Aí tem um livro muito interessante de psicologia que fala sobre a concessão das pequenas autoridades, que é o desvio de poder das pequenas autoridades. Você pega um cara e põe se ele acha? de porteiro de um bar ali embaixo. Ele vira Ele fica grandão. o rei da Babilônia. Exatamente. Isso tem muito a ver com os azulzinhos. Você não vê, é muito difícil você encontrar um azulzinho educado. Olha só, por favor, Um cara encosta aqui. gentil, não Amigo, tem. por favor, tira daí que o senhor tá Por isso que azulzinho tu não pode tratar Pipi, bem ele. vem pra cá. Não pode tratar Não, bem ele. a primeira coisa que eles fazem quando te Como olham... é que eles fazem, Gustavo? Pipi. Pipi, vem pra cá. Não, é pipi. É pipi, vem Aliás, pra nem cá. tem mais pipi aqui. já vão. Sabe, aí já Tinha pega a tablet, cara ou então já pega a tua placa. Eu quero que você vai me dar uma biaba São nele. despreparados. O objetivo Eu é não só gosto de arrecadar. azulzinho. Olha, Mas tu tentei não gosta, defender. ponto. Mas eu pego uma pedra, um Mas pau. tu vai azar. continuar. Quantas vezes tu vai dizer que tu não gosta? Tá, eu não sou Mas eu azulzinho. tenho agora esse prazer de Mas tu passar vai por preso, ele. cara. Tu não Que pode fazer preso? isso. Não Claro tem que nada vai, a porque ver. tu vai agredir a Ele é pessoa. um nada, não vou agredir moralmente ele. Ele é um ratão. Também não pode, Chico. Ah, não pode nada. Não então esse pode, cara é a o lei não presidente da permite. República. Não, então. Chicão, Ele é um nem ele, funcionário ele público. é funcionário Ele não público. pode. Tem uma lei que... Pior ainda. Ele vive do imposto meu, então. Sim, tem uma... Que isso? Ele tem uma lei que... Tu não acha, dona Roberta? Perdoai o senhor, ele não sabe o que faz. Eu sei que faço. Não gosto, mas eu não Chicão, gosto. Tá dona ouvindo, Roberta. tá, mas tu não gosta. Ele mesmo, que é um advogado da OAB, ele é um juiz de toga. Diz que os caras são Toga não é. nojentos. O cara se inventa. O que eu faço, o que eu faria, na boa, o que eu faria hoje, com todo respeito que me merecem, mas eu extinguiria IPTC. Porque hoje eu não vejo a saída. A máquina apodreceu muito, entendeu? Como limpar, né? Pô, eu conheço o doutor Marcelo, o Eu doutor Fábio também, Juliano. muito. Pô, são advogados, gestores públicos, gente que tem um projeto de educação. Lembra que eles começaram? Não, eles Botavam os têm, azulzinhos tem uma nas série de esquinas. coisas. As pessoas, têm sabe, o azulzinho na maneiravam. escola, tudo. Azulzinhos, projetos maravilhosos. Mas aí o que acontece? A turma de baixo faz essa lambança, joga toda Que são a os imagem mais da antigos, instituição. né? Então eu acho que apodreceu tanto que hoje... Teria que Mas fazer. até outra trazendo alternativa. uma outra visão, porque eu conversava recentemente com algumas pessoas responsáveis, até no evento que participei lá no 11º Batalhão da Brigada Militar, onde algumas pessoas estavam representando, e eles falam às vezes das dificuldades, porque pensando e até reestruturando essa maneira dos eventos esportivos acontecerem na capital gaúcha, uma reclamação que a EPTC, todo evento esportivo e também shows recebe, é que não existe um ponto de encontro para os aplicativos, isso é para as verdade. pessoas que vão buscar aqueles Fica que no estão engate ali. usufruindo, e isso acaba criando um problema enorme de trânsito. E eles me falaram que já pensaram, já repensaram, já enviaram, mas os projetos não são aprovados desses pontos de encontro dos aplicativos, que ajudaria a Brigada Militar em garantir a segurança dessas pessoas que estavam no evento, mas nunca é aprovado, então eles não têm nem como proteger e nem como evitar que tenha um congestionamento ali naquele local. Eu acho que eu já contei aqui, mas a Roberta e a Aninha não faziam parte da bancada. Nem o próprio alvo da história. Você sabia que o Dr. Russo já tomou uma multa por falar o celular na moto? Tu contou antes de ele vir Na pra moto? cá. É. Um amigo meu tava Eu no nunca motel vi e isso. multaram ele. O cara tá no motel, tu vê? Não, Que tipo de multa? Pode ser Eu uma sei, multa eu familiar. Quero saber se ele se defendeu confessando que estava no... É, eu quero saber. Problema pagar, paga a música melhor. Não, quando ele falou que tomou uma multa, eu até brinquei com ele. Eu digo, mas Ricardo, tu não te defendeu, não sei o quê, porque na época, eu acho que era o Capelar, né? Era o Capelar. Porque eles põem, não sei quem, fio. Aí ele pegou o celular, aqueles de abrir, e disse, tá bom, como é que eu vou falar com isso aqui de É moto? muita nega, dona Maria. Não, até porque ele sempre teve um celular dos Flintstone, né? Como ele tem até hoje, né? Então é mais difícil. Agora eu já estou começando a ser agredido, embora eu faça o Os adiantado da nossos hora. são mais fáceis de Mas manusear. os dele tem válvulas novas. Ele liga e aquece. Válvula nova.
Mas agora os nossos telefones têm capinha, olha que bonito. São muito Que é isso? Ó, O meu agora tá bonito, pelo menos de costa. O do Russo tá bonito e até engana assim. Obrigada, Pelo menos de costa ele fica bonito. basta. Ah, não, vamos dar um take aqui. Ninguém deu take, Dona Mara. Olha só, Dá um take aqui, agora um take aqui pra... Peraí. O do Ainda Russo não de saiu costa o ficou take. bonitinho. Agora eu acho que vai. Calma, doutor Russo. Fica bonitinho de costa, né, Russo? Tô tendo. Agora sim. Bom, com essa imagem maravilhosa, nós vamos nos despedindo de vocês por este dia de hoje, desejando a todos um excelente final de semana. Com muito cuidado, quem vai para a praia, cuidado estrada, cuidado as interrupções, os momentos em que vão estar lá colocando os pilares da ponte. Mas passem bem. Tá, mas passem bem o final de semana e segunda-feira a gente se encontra. Logo depois do Jornal da Band. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.